Nem todos acreditam que Jesus é Deus. Entenda por quê. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema interessante e, para muitos, surpreendente, e nem todos acreditam que Jesus é Deus. Fique com a gente para entender mais sobre as diferentes perspectivas teológicas. A teologia é um campo vasto e complexo, com diversas interpretações sobre a natureza de Jesus. Vamos examinar as principais crenças e suas bases teológicas. A crença na divindade de Jesus é baseada em várias passagens bíblicas que sugerem sua natureza divina. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, lemos: "E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Para muitos, isso indica que Jesus é Deus encarnado, uma parte essencial da doutrina da Trindade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, existem interpretações teológicas que veem Jesus de maneira diferente. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 28, Jesus diz: "E ouvistes que eu vos disse, vou e venho para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu." Algumas tradições consideram Jesus como Filho de Deus, um ser divino, mas não igual ao Pai. Essas diferenças nas crenças teológicas são baseadas em como diferentes grupos interpretam os textos sagrados e entendem a natureza de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, lemos: "Em ele há a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação." Alguns argumentam que isso indica uma distinção clara entre Jesus e Deus Pai, enquanto outros veem uma unidade essencial. As implicações dessas crenças são profundas. Para aqueles que acreditam na divindade plena de Jesus, ele é o centro da salvação e da adoração. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: "Em eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." Para outros, ele é um exemplo supremo de virtude e liderança espiritual, mas não objeto de adoração divina. Para aqueles que acreditam na divindade de Jesus, esta crença é profundamente enraizada em várias passagens bíblicas que sugerem sua natureza divina. Um versículo significativo é João capítulo 10, versículo 30, onde Jesus declara: "Em eu e o Pai somos um." Esta afirmação é vista como uma declaração direta de sua unidade essencial com Deus Pai. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve: "Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade." Este versículo reforça a ideia de que Jesus possui a mesma essência divina de Deus Pai. A doutrina da Trindade é fundamental para a compreensão da divindade de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus instrui seus discípulos a batizarem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta fórmula trinitária sugere uma unidade tripla na divindade, com Jesus sendo plenamente Deus, coigual e coeterno com o Pai e o Espírito Santo. Esta crença faz de Jesus a figura central na prática religiosa e na vida espiritual dos fiéis, reafirmando sua posição divina e sua importância única na fé cristã. Essas passagens bíblicas e a doutrina da Trindade formam a base da crença na divindade de Jesus para muitos cristãos. A questão da divindade de Jesus é um tema complexo e controverso que suscita diferentes interpretações e pontos de vista. Para aqueles que não compartilham da crença na divindade de Jesus, várias razões podem fundamentar essa posição. Primeiramente, algumas interpretações das Escrituras cristãs oferecem uma leitura alternativa das passagens que tradicionalmente sustentam a divindade de Jesus. Argumenta-se que títulos como em Filho de Deus podem ser entendidos dentro de um contexto cultural e religioso específico, sem necessariamente implicarem uma identidade divina plena. Por exemplo, críticos apontam para interpretações que veem esses termos como expressões simbólicas ou metafóricas da relação especial entre Deus e Jesus, não como uma afirmação literal de sua divindade. Além disso, a comparação com outras figuras religiosas e líderes espirituais ao longo da história pode influenciar visões divergentes sobre Jesus. Algumas perspectivas preferem considerá-lo como um mestre espiritual notável, cujos ensinamentos e exemplos de vida têm impacto significativo,
mas não exigem uma aceitação de sua divindade. Argumenta-se que atribuir divindade a Jesus pode ser visto como uma interpretação exclusiva dentro de um panorama religioso global diversificado. Os judeus nazarenos, por exemplo, são um grupo dentro do judaísmo que reconhece Jesus como um profeta ou um líder espiritual importante, mas não como uma figura divina. Para eles, Jesus pode ser visto como um Messias humano, um ensinador ético, mas não como parte de uma trindade divina ou como encarnação de Deus. Em um contexto de pluralidade religiosa e filosófica, a interpretação de Jesus como um profeta ou um líder espiritual inspirador também pode ressoar com aqueles que valorizam a inclusão e a abertura para diferentes tradições espirituais. Para muitos, a ênfase está nos princípios éticos e morais advogados por Jesus, independentemente de sua natureza divina. Essas perspectivas refletem a riqueza de interpretações dentro do estudo religioso e teológico, destacando a complexidade das visões sobre Jesus e sua significância para diversos grupos e indivíduos ao redor do mundo. E conclusão. A diversidade de interpretações sobre a divindade de Jesus não apenas reflete a complexidade teológica, mas também enriquece o entendimento humano sobre questões fundamentais da fé e espiritualidade. Ao explorar diferentes pontos de vista, podemos não apenas aprofundar nossa própria compreensão, mas também promover um diálogo respeitoso e construtivo entre diferentes tradições religiosas e filosóficas. A variedade de interpretações desafia e enriquece a fé individual, incentivando uma busca constante por significado e verdade espiritual. Essas diferentes perspectivas também destacam a importância do contexto cultural e histórico na interpretação das Escrituras e na formação das crenças religiosas, oferecendo uma visão mais completa das complexidades da experiência humana e da diversidade de caminhos espirituais. Portanto, ao invés de reduzir a complexidade das crenças sobre Jesus, é essencial reconhecer e valorizar a riqueza dessas diversas interpretações, que contribuem para um entendimento mais profundo e inclusivo da fé e da espiritualidade no mundo contemporâneo.